A mão de Beatriz já estava no trinco quando o celular vibrou. Ela quase ignorou. Eram quase 11 da noite, o apartamento estava em silêncio, e o único som que chegava do lado de fora era aquela batida baixa cadenciada, como se a pessoa do outro lado soubesse exatamente quanto barulho fazer para não assustar, mas o suficiente para ser ouvida. 3 batidas. Uma pausa. 3 batidas de novo. O celular vibrou uma segunda vez. Beatriz soltou o trinco e pegou o aparelho. A tela iluminou o corredor escuro com a mensagem de Rafael. Asterisco, não abra a porta. Asterisco. Ela leu 2 vezes. Depois olhou para a porta, depois para o celular, depois para a porta de novo. Rafael estava em Campinas desde terça-feira, uma reunião que ele havia descrito como entediante e inevitável, e não tinha dado sinal de vida desde o almoço. Era o tipo de silêncio que ela havia aprendido a não questionar nos 4 anos de casamento, a mesma forma que havia aprendido a não perguntar sobre certos telefonemas que ele atendia no escritório com a porta fechada, sobre certas viagens marcadas com 48 horas de antecedência, sobre o arquivo no notebook que ela uma vez abriu por engano e fechou rápido demais para ler. Ela digitou, asterisco por quê? Asterisco. Nenhuma resposta. Do outro lado da porta, a pessoa bateu de novo. Desta vez diferente, mais devagar, como se estivesse cansada ou com frio ou as 2 coisas ao mesmo tempo. E então veio a voz. Beatriz. Uma palavra só. O nome dela. Mas dito de uma forma que fez o ar sair dos pulmões de Beatriz mais depressa do que deveria, porque a voz era de uma mulher mais velha, e tinha um peso nela que Beatriz não conseguia nomear, a espécie de peso que vem de carregar alguma coisa por tempo demais. Beatriz, eu sei que você está aí. Eu sei que ele mandou mensagem. Mas eu preciso que você abra essa porta, porque eu não tenho muito tempo. Beatriz ficou parada no corredor escuro com o celular na mão. O apartamento ao redor dela parecia ter ficado menor de repente, as paredes mais próximas, o teto mais baixo. Ela tinha 32 anos, trabalhava como arquiteta em um escritório que ela mesma havia fundado, já havia convencido construtoras e prefeituras e clientes impossíveis. Ela não tinha medo de voz de mulher atrás de porta, mas o coração estava acelerado do mesmo jeito. Quem é você? Beatriz perguntou, a voz firme o suficiente para convencer a ela mesma. Um silêncio do outro lado. Depois, minha mãe te chamava de B. Nos primeiros 3 anos. Antes de tudo mudar, Beatriz sentiu os dedos esfriarem ao redor do celular. Sua mãe havia morrido quando ela tinha 4 anos. Pelo menos era o que o pai havia dito. Pelo menos era o que constava nos documentos que ela havia revisado quando precisou renovar o passaporte aos 21 anos e descobriu que o registro de óbito era de uma cidade do interior de Minas Gerais que ela nunca havia visitado. Ela havia perguntado ao pai uma única vez, e ele havia dito que a mãe era de lá, que a família havia voltado para enterrá-la, e Beatriz havia deixado para lá porque o pai tinha os olhos que ficavam vermelhos rápido demais quando o assunto vinha à tona. Nenhuma outra pessoa no mundo a chamava de B. Era um apelido que ela havia crescido sem usar, que ela havia mencionado uma única vez para Rafael numa noite de muito vinho, e que Rafael havia achado fofo demais para usar com seriedade. Beatriz abriu a porta. A mulher do outro lado tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque que estava se desfazendo, uma jaqueta jeans desbotada e os olhos mais escuros que Beatriz havia visto fora de um espelho. Ela carregava uma bolsa de couro surrada contra o peito como se fosse um escudo, e havia hematomas roxos no pulso direito que ela não estava tentando esconder. Obrigada, a mulher disse. Quem é você? Beatriz perguntou de novo, mas desta vez a voz não estava tão firme. Meu nome é Mariana. A mulher estendeu a mão não para cumprimentar, mas para entregar um envelope pardo grosso, preso com um elástico vermelho. Eu não tenho como explicar tudo agora. Mas você precisa guardar isso. Não mostre para o seu marido. Não mostre para a sogra. Especialmente não mostre para a sogra. Beatriz pegou o envelope sem pensar. Era mais pesado do que parecia. Você vai ter perguntas, Mariana continuou, os olhos varrendo o corredor atrás de Beatriz como se esperasse alguém aparecer. Quando você tiver, me encontra. Eu vou deixar um jeito de te achar dentro do envelope. Mas Beatriz, ela pausou.
e usou o nome dela de um jeito que fez a palavra soar como uma promessa antiga: não abre aqui, não hoje à noite. Vai para um lugar onde você possa ler sozinha. Você disse que me conhece. Disse que minha mãe me chamava de B. Eu disse isso. Minha mãe está morta. Mariana olhou para ela por um momento longo demais para ser conforto e curto demais para ser crueldade. Eu sei o que te disseram, ela falou. E então o elevador no corredor deu um clique metálico, a porta de grade começou a se abrir, e Mariana recuou um passo. Guarda o envelope. Ela estava descendo as escadas quando Rafael saiu do elevador. Beatriz o viu no momento exato em que ele a viu. Rafael Monteiro tinha 40 anos, 1,82 m, e a espécie de rosto que parecia feito para presidir reuniões e não trair nada do que estava acontecendo por baixo. Neste momento, porém, alguma coisa havia quebrado na compostura habitual, os olhos mais estreitos, os músculos da mandíbula trabalhando. Ele olhou para Beatriz. Depois para a escada onde Mariana havia desaparecido. Depois para o envelope nas mãos de Beatriz. Você abriu a porta, ele disse. Você chegou cedo, ela respondeu. Ele cruzou o corredor em 4 passos e estava na frente dela antes que ela conseguisse decidir o que fazer. A mão dele foi direto para o envelope, e Beatriz, sem entender completamente por que estava fazendo aquilo, deu um passo para trás e prendeu o pacote contra o próprio peito. Rafael. Bia, o apelido dele para ela. Não B, que pertencia a outra pessoa, mas Bia, que havia sempre sido dele. Me dá o envelope. Me explica primeiro o que está acontecendo. Ele ficou parado. A luz do corredor era âmbar e fazia sombras nas linhas do rosto dele que ela não havia notado antes. Ou talvez sempre tivessem estado lá e ela não havia prestado atenção. Aquela mulher é perigosa, ele disse. Não da forma que você está pensando, mas é. Ela se envolve em situações que não terminam bem para as pessoas que aparecem. Me dá o envelope e eu explico tudo amanhã, quando eu não estiver com 12 horas de estrada no corpo. Beatriz olhou para ele por um longo momento. Depois abriu a porta do apartamento e entrou. Rafael entrou atrás dela. Ela foi direta para o quarto, colocou o envelope embaixo do colchão do lado dela e foi escovar os dentes. Quando voltou, Rafael estava sentado na beira da cama, o terno ainda no corpo, os olhos acompanhando cada movimento dela. Bia, ele disse de novo. Você viajou para Campinas hoje de manhã, ela disse, arrumando os travesseiros. Voltou 11 da noite. A reunião terminou mais cedo? Recebi um aviso e voltei. Que aviso? Uma pausa. Que alguém poderia aparecer aqui. E você sabia quem era essa alguém? Não foi uma pergunta. Rafael não respondeu de imediato, e o silêncio foi a resposta que ela precisava. Ela se deitou, apagou a luz do lado dela e ficou olhando para o teto. Amanhã, ela disse. Bia, amanhã, Rafael. Eu estou cansada. Ele ficou sentado na beira da cama por mais alguns minutos. Depois se levantou, foi ao banheiro, e quando voltou e se deitou do lado dela, o apartamento estava em silêncio total, a não ser pelo barulho da cidade lá embaixo, 20 andares mais abaixo, indiferente a tudo. Beatriz esperou a respiração dele ficar pesada. Levou quase 1 hora. Então ela desceu a mão devagar, até sentir a borda do envelope embaixo do colchão. Os dedos encontraram um papel solto que havia escapado pela abertura da aba, uma folha dobrada em 4 que ela conseguiu puxar sem mover o resto. Ela não se levantou. Não foi ao banheiro. Fechou a mão ao redor do papel e ficou assim até o amanhecer. Na manhã seguinte, Rafael saiu antes das 7 sem acordá-la. Beatriz ouviu a porta fechar, ouviu o elevador descer, e ficou deitada por mais 10 minutos com o papel amassado na mão fechada antes de se levantar. Ela foi até a cozinha, fez café, e só então abriu a mão. Era um fragmento de algo maior, claramente rasgado às pressas de uma folha maior, porque a borda direita estava irregular como dente de serra. Escrito à mão, letra miúda e inclinada para a esquerda, havia um endereço: Rua das Magnólias 14, apartamento 3, Osasco. E embaixo, uma linha só, asterisco terças e quintas, depois das 6 da tarde. Pergunte por Dona Mariana, asterisco.
E então, quase como pensamento de segunda classe, uma última frase que havia sido sublinhada 2 vezes com tanto vigor que a caneta havia quase furado o papel. Asterisco, verifique a data do seu registro de casamento. A original, não a cópia que você tem em casa. Asterisco. Beatriz ficou olhando para aquela última linha por um tempo que ela não conseguiu medir. Depois dobrou o papel de volta, colocou dentro do sutiã e foi trabalhar. O dia passou como uma série de reuniões que ela conduziu no piloto automático, aprovando plantas, discutindo acabamentos, respondendo e-mails. Às 4 da tarde, durante uma pausa entre clientes, ela abriu o celular e acessou o portal do cartório de registro civil onde havia feito o casamento. A certidão de casamento dela e de Rafael estava emitida em março de 2020. Ela sabia disso. Eles haviam se casado num civil simples, só família próxima, numa quarta-feira de outono com chuva fina lá fora. Ela lembrava de ter assinado o livro, de ter rido de nervoso quando o cartorário pediu para ela soletrar o próprio nome como se ela pudesse ter esquecido. O que ela não lembrava era de ter assinado um asterisco adendo contratual de regime de bens asterisco 6 semanas antes do casamento. O documento estava listado nos anexos da certidão, uma página que ela havia nunca aberto porque não havia tido motivo para abrir. Ela clicou agora. O PDF carregou devagar na conexão do escritório. E lá estava, um aditivo ao contrato pré-nupcial datado de fevereiro de 2020, com a assinatura dela e de Rafael e de 2 testemunhas, estabelecendo cláusulas sobre transferência de direitos patrimoniais em caso de dissolução conjugal por motivo de ordem familiar. A assinatura era dela. A letra era dela. A caligrafia era inconfundível. Mas Beatriz não se lembrava de ter assinado aquilo. Ela fechou o celular, ficou olhando para a parede do escritório por 30 segundos, e então ligou para sua advogada pessoal, aquela que ela havia contratado 2 anos antes para questões do escritório de arquitetura e que era a única pessoa no universo jurídico que não tinha nenhuma conexão com a família Monteiro. Doutora Camila, ela disse quando a ligação atendeu, eu preciso de uma consulta. Hoje, se possível. É sobre documentos de casamento. A doutora Camila Santos tinha um escritório no Itaim Bibi que cheirava a papel e café coado na hora, e a habilidade rara de ouvir sem interromper. Beatriz passou 40 minutos na poltrona de couro na frente da mesa dela explicando o que havia acontecido na noite anterior, o envelope, a mulher chamada Mariana, a mensagem de Rafael e o documento que havia encontrado no portal do cartório. A advogada ouviu tudo, depois pediu para ver a certidão no celular de Beatriz. Esse aditivo foi registrado, Camila disse, inclinando para a tela. Não é falso. O número de registro é válido, mas eu não assinei isso. Camila olhou para ela por cima dos óculos. Você tem certeza? Eu tenho certeza de que não me lembro de ter assinado. Não é a mesma coisa. Beatriz inspirou fundo. Fevereiro de 2020. 6 semanas antes do casamento. Eu estava na reta final de uma licitação, trabalhando 18 horas por dia. Rafael me trouxe documentos várias vezes naquele período para assinar, coisas do contrato pré-nupcial, declarações de bens. É possível que eu tenha assinado sem ler. Mas se assinei, foi porque alguém apresentou isso no meio de um pacote maior e eu não percebi o que era. Isso é diferente de falsificação, Camila disse com cuidado. Isso é o que os advogados chamam de assinatura obtida sem consentimento informado. É mais difícil de contestar, mas não é impossível. Ela fez uma anotação. O que esse aditivo estabelece especificamente? Transferência de direitos patrimoniais em caso de dissolução por motivo de ordem familiar. Eu não sei o que isso significa em linguagem jurídica. Significa que se o casamento for dissolvido por decisão da família Monteiro, especificamente e não por decisão sua, você pode perder direitos sobre bens adquiridos durante o matrimônio que normalmente seriam seus pela comunhão parcial. Camila pausou. É uma cláusula incomum, não ilegal, mas incomum. E protetora de quem exatamente? Da família Monteiro. Sim, Beatriz ficou olhando para a mesa. Havia uma planta de folhas largas no canto do escritório que estava um pouco sequinha, e ela ficou pensando, de forma completamente irrelevante, que Camila precisava regá-la mais. Você mencionou a sogra, Camila disse.
A Silvana Monteiro. Ela nunca gostou de mim. Isso eu sempre soube. Mas achei que era ciúme de filho, a coisa comum, a sogra que nunca acha que ninguém é bom o suficiente para o herdeiro. E agora você acha que é outra coisa. Eu acho que eu não tenho informação suficiente para achar qualquer coisa. Beatriz levantou. Por isso quero que você faça uma busca nos documentos de casamento. Todos. Especialmente no original arquivado no cartório, não nas cópias que eu tenho. Isso vai levar alguns dias. Tudo bem. Ela saiu do escritório às 8 da noite e ficou parada na calçada do Itaim por um momento, o ar de julho cortando a pele dos braços, o celular na mão com 3 mensagens não respondidas de Rafael. Ela leu as 3, todas variações de asterisco onde você está asterisco e asterisco me liga quando puder asterisco, e a última, mais simples, asterisco Bia. Por favor, asterisco. Ela não respondeu. Pegou um Uber para casa e quando entrou no apartamento encontrou Rafael na cozinha aquecendo algo no micro-ondas, de calça de moletom e camiseta, com aquela expressão de alguém que havia passado o dia inteiro ensaiando o que dizer e ainda não tinha chegado num resultado satisfatório. Eu fiz macarrão, ele disse. Não estou com fome. Beatriz. Ela jogou a bolsa no sofá e ficou de pé no centro da sala, os braços cruzados. Você me disse que Mariana era perigosa. Que tipo de perigo, Rafael? Perigo de quê especificamente? Ele fechou o micro-ondas sem tirar a comida. Ela tem um histórico de se envolver com famílias e criar situações. Ela já fez isso antes com outras pessoas. Que situações? Aparece com histórias. Documentos que provam coisas. Sempre tem uma razão para você não mostrar para ninguém da família primeiro. Ela me disse para não mostrar para você. Eu sei. Como você sabe? Uma pausa de 2 segundos. Porque é o padrão dela. Beatriz o estudou. Rafael era bom em manter a compostura. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Havia passado 4 anos aprendendo a ler, as pequenas rachaduras, o leve esticar da pele perto dos olhos quando ele estava desconfortável, a forma como os dedos tocavam a lateral da coxa quando estava escolhendo, as palavras com cuidado demais. Os dedos dele estavam tocando a lateral da coxa agora. Você sabe quem ela é, Beatriz disse. Não era uma acusação, era uma constatação. Eu sei quem ela diz ser. Rafael. A voz dela ficou baixa. Eu preciso que você me diga a verdade. Não a versão administrada, não a versão que você acha que vai me proteger. A verdade. Ele a olhou por um momento longo. Depois virou para o fogão e fingiu verificar algo num botão que já estava desligado. Ela é uma mulher que teve conexões com a família Monteiro no passado. Conexões que terminaram mal. Ela guarda rancor. É tudo que eu sei. Era quase verdade, Beatriz pensou. Quase. A mentira estava no asterisco, é tudo que eu sei. Asterisco. Tudo bem, ela disse. Obrigada por me contar. E foi para o quarto antes que ele pudesse ver no rosto dela que ela não havia acreditado em nada. Na manhã seguinte, Beatriz chegou cedo ao trabalho, fechou a porta da sua sala e passou 2 horas revisando tudo o que ela sabia sobre a família Monteiro antes de Rafael. Ela havia pesquisado quando eles começaram a namorar, a forma natural que qualquer pessoa faz, procurando o nome no Google, lendo perfis de revista, a história da empresa. O Grupo Monteiro tinha raízes em São Paulo desde os anos 70, fundado pelo avô de Rafael, expandido pelo pai, e agora administrado em conjunto por Rafael e pela mãe, Silvana Monteiro, que havia assumido posição executiva formal depois da morte do marido, 12 anos atrás. O que Beatriz nunca havia pesquisado com cuidado era o período anterior, a geração anterior, o avô. Ela passou a manhã nisso. Artigos de jornal digitalizados, registros de empresa no sistema da Junta Comercial, um processo judicial de 1998 que mencionava o Grupo Monteiro como parte interessada numa disputa de herança envolvendo uma empresa têxtil em São José dos Campos. A parte interessada do outro lado do processo de 1998 era uma mulher chamada Conceição Alves Ferreira. Beatriz ficou olhando para o nome por um longo tempo. Alves era o sobrenome do pai dela. Conceição havia sido o nome da avó paterna, que havia morrido antes de Beatriz nascer. Ela fechou o laptop, pegou o papel com o endereço que ainda estava dobrado dentro do sutiã e olhou para o calendário. Era segunda-feira. Quinta-feira. Ela iria quinta-feira.
Silvana Monteiro apareceu na terça-feira. Ela não havia avisado. Raramente avisava, era uma das suas formas de demonstrar que o apartamento e tudo dentro dele, incluindo a nora, existiam dentro de um raio onde ela tinha acesso quando quisesse. Beatriz a encontrou na sala quando chegou do trabalho, sentada no sofá com uma xícara de chá que havia feito na cozinha de Beatriz com o chá que estava no armário de Beatriz, completamente à vontade. Beatriz, querida. O asterisco querida asterisco sempre tinha uma inflexão que fazia a palavra soar como asterisco problema asterisco. Você está ótima. Esse cabelo te favorece. O cabelo estava exatamente igual há 3 anos. Dona Silvana. Beatriz colocou a bolsa na cadeira do escritório e não se sentou. Rafael me avisou que você viria? Rafael estava em reunião. Eu queria uma conversa sua e minha. Silvana tomou um gole do chá. Ela tinha 63 anos, cabelos loiros mantidos por um colorista que cobrava o equivalente ao aluguel de um apartamento por cessagem, e a postura de alguém que havia aprendido cedo que espaço físico é uma forma de poder. Sente. Estou bem assim. Uma sobrancelha levantou meio milímetro. Como você quiser. Beatriz, eu vou ser direta porque é como eu prefiro funcionar. Houve uma situação esta semana que chegou ao meu conhecimento e que eu gostaria de conversar antes que se torne maior do que precisa ser. Que situação? Uma mulher apareceu no seu prédio na noite de domingo. Silvana disse isso de forma plana, sem drama, como se estivesse comentando o clima. Eu soube porque tenho pessoas que me informam sobre questões que podem afetar a família. Asterisco pessoas que me informam. Asterisco Beatriz arquivou aquela frase. Uma mulher apareceu sim, Beatriz disse. Engano de apartamento. Ela estava procurando outro endereço. Silvana estudou com aqueles olhos cor de mel que não transmitiam calor nenhum. Beatriz, você é inteligente. Foi uma das coisas que Rafael me disse quando me apresentou a você, e eu concordei. Então vou te pedir para não me subestimar. Eu não estava subestimando você. A mulher se chama Mariana Souza. Ela tem um histórico de aparecer para famílias em situações de vulnerabilidade com histórias construídas para criar desconfiança. É uma pessoa problemática. Se ela entrou em contato com você, eu recomendo fortemente que você não tenha mais nenhum tipo de interação com ela. Silvana colocou a xícara na mesinha de centro com um clique preciso. Por cuidado com você mesma. E pela saúde do seu casamento. Asterisco pela saúde do seu casamento. Asterisco a mesma frase que podia ser lida como conselho ou como ameaça, dependendo de quem estava ouvindo. Obrigada pela preocupação, Beatriz disse. Eu vou levar em consideração. Silvana se levantou, deu um beijo que não tocou a bochecha de Beatriz e saiu. Beatriz ficou no centro da sala por um longo momento depois que a porta fechou. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para a doutora Camila, asterisco acelera a busca nos documentos. Tanto quanto possível, asterisco. Na quinta-feira, Beatriz saiu do trabalho às 5h30 e disse à assistente que tinha uma consulta médica. Pegou um táxi, não um aplicativo, porque os aplicativos ficavam registrados no histórico da conta que ela e Rafael compartilhavam para fins de reembolso, e pediu para o motorista ir até Osasco. A Rua das Magnólias era uma rua comum de bairro residencial, casas com grades e portões de ferro, uma padaria na esquina com letreiro de neon, crianças jogando bola no final da rua. O número 14 era um sobrado dividido em apartamentos com interfone e uma lista de moradores plastificada e desbotada pelo sol. Ela apertou o 3. Levou um tempo. Depois uma voz chegou pelo interfone, a mesma voz do corredor, com menos urgência mas o mesmo peso. Quem é? Beatriz. Uma pausa. Depois a trava elétrica clicou. O apartamento era pequeno e arrumado da forma que só fica quem tem poucos objetos e cuida de cada um. Uma mesa, 2 cadeiras, um sofá de 2 lugares com uma manta dobrada na borda, uma estante com livros e algumas fotografias pequenas numa fileira. Mariana estava de pé quando Beatriz entrou, e à luz do dia ela parecia ao mesmo tempo mais velha e mais sólida do que na noite do corredor. Você abriu o envelope, Mariana disse. Não era uma pergunta. Só o papel que caiu. Beatriz ficou de pé perto da porta. Eu ainda tenho o envelope. Não abri. Uma expressão atravessou o rosto de Mariana, rápida demais para nomear. Senta.
Elas sentaram nas duas cadeiras da mesa. Mariana colocou uma chaleira no fogão elétrico e ficou de costas por um momento, os ombros tensos. Você pesquisou meu nome? Ela perguntou. Não encontrei nada. Não ia encontrar. Eu mudei de nome 3 vezes nos últimos 20 anos. Ela se virou. O nome com que eu nasci é Mariana Alves. O ar na pequena cozinha ficou diferente. Beatriz ficou muito quieta. Alves, ela repetiu. Eu sou prima do seu pai. Segunda prima, na verdade. Não chegamos a nos conhecer porque quando você nasceu eu já estava fora do convívio da família. A chaleira começou a fazer barulho. Mariana não se mexeu, mas eu conheci sua mãe. Eu a conheci muito bem. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Mariana ficou olhando para ela por um momento que durou mais do que deveria ser possível dentro de um apartamento pequeno em Osasco numa quinta-feira de julho. Não, ela disse com cuidado. Isso não é o que aconteceu. Beatriz ouviu tudo. Ouviu durante 45 minutos, com o chá esfriando na xícara na frente dela e as mãos paradas sobre a mesa. Ouviu sobre uma mulher chamada Vera, 23 anos em 1993, que havia se casado com o pai de Beatriz numa cerimônia simples no interior de São Paulo. Ouviu sobre os 3 primeiros anos de Beatriz, que havia nascido em 1994, pequena e barulhenta e com os olhos escuros da mãe. Ouviu sobre 1997, quando o pai de Beatriz havia herdado parte de um terreno de um tio distante. Um terreno que havia se revelado valioso demais pela sua localização numa cidade que estava crescendo rápido. Ouviu sobre como o Grupo Monteiro, na época ainda administrado pelo avô de Rafael, havia se interessado por aquele terreno. Ouviu sobre um processo que havia começado amigável e terminado em disputa, sobre um advogado que havia trabalhado dos 2 lados sem declarar conflito de interesse, sobre documentos que haviam sido alterados. E então ouviu sobre Vera. Sua mãe foi quem percebeu primeiro que tinha algo errado nos documentos, Mariana disse. Ela não era advogada, mas era esperta e teimosa e havia acompanhado cada etapa do processo porque seu pai estava arrasado demais para funcionar. Ela encontrou a inconsistência. Copiou os documentos. Foi procurar ajuda. O que aconteceu? O que acontece quando uma pessoa sem dinheiro e sem advogado vai de encontro a uma família com os 2 em quantidade industrial? Mariana olhou para as mãos. No início, pressão. Depois, ameaças. Depois, algo que foi apresentado como um acordo, mas era na verdade um ultimato. Você desaparece e entrega a criança para o pai e os documentos que copiou, e nós garantimos que você fica viva e livre. Ou você não desaparece e vemos o que acontece. Beatriz sentiu o estômago enrijecer, e ela assinou. Ela assinou porque tinham a filha dela. Porque era 1997 e ela não tinha recursos legais nem rede de apoio. Porque quem fez o ultimato era Silvana Monteiro, que naquela época tinha menos cargo mas o mesmo temperamento. Mariana pausou. Sua mãe não morreu, Beatriz. Ela foi embora porque foi forçada a ir. E ela passou 27 anos tentando juntar prova suficiente para provar o que foi feito sem que colocassem ela na cadeia por violação dos termos que ela assinou. Beatriz ficou olhando para a xícara de chá frio. Os documentos, ela disse, os que minha mãe copiou, estão no envelope. E você é Mariana Alves, prima do meu pai, que sua mãe procurou quando precisou de alguém de confiança fora do alcance dos Monteiro. Mariana inclinou levemente. Eu guardo esses documentos há 11 anos. Sua mãe me passou quando ficou doente de verdade, há 2 anos. Câncer. Ela está viva, mas não está bem. Ela queria que você soubesse antes. Beatriz abriu a boca. Fechou. O que se faz com isso? Onde se começa? Rafael, ela disse finalmente. Você disse para não mostrar para ele. Por quê? Mariana hesitou pela primeira vez em toda a conversa. Porque entre os documentos há um relatório de investigação particular, contratado pelo Grupo Monteiro antes do seu casamento. Uma pausa deliberada. Com o nome de Rafael Monteiro no campo de solicitante. A sala ficou completamente quieta. Um relatório investigando o quê? Beatriz perguntou, mas parte dela já sabia. Investigando você. Sua origem, sua família. Mariana a olhou diretamente. Os Monteiros sabiam quem você era antes de Rafael se aproximar de você. A questão é o que você faz com essa informação.
Beatriz ficou parada naquela cadeira por mais alguns minutos, os pensamentos correndo numa velocidade que tornava difícil acompanhar qualquer um deles até o fim. Depois respirou fundo, olhou para Mariana e disse: "Eu preciso ver os documentos. Todos. Eu sei." Mariana se levantou e foi até a estante. "Por isso eu fui até você." Ela havia acabado de colocar a mão atrás da fileira de livros quando o interfone tocou. As duas mulheres se olharam. Mariana foi até o interfone sem apertar o botão de falar e olhou pela janela que dava para a rua. Beatriz viu o rosto dela mudar, uma rigidez que instalou nos músculos com a velocidade de quem reconhece um perigo que havia esperado, mas esperado para mais tarde. "Você foi seguida", Mariana disse. Não havia acusação na voz, apenas constatação. "Eu peguei táxi." "Não importa." Ela já estava tirando alguma coisa de dentro da estante, não os documentos, mas uma pasta menor, que ela pressionou nas mãos de Beatriz. "Vai pelo fundo. Tem uma saída pelo corredor de serviço. Você sobe até a rua de trás e pega outro táxi na esquina. E você? Eu lido com isso." "Eu já lidei antes." Os olhos de Mariana encontraram os dela por um segundo, e havia neles uma mistura de coisas que Beatriz não conseguiu separar completamente: determinação, medo administrado e algo mais antigo por baixo dos dois, a espécie de coisa que fica quando alguém guarda uma culpa por décadas sem conseguir pagá-la. "Vai." Beatriz foi. Ela saiu pelo corredor dos fundos com a pasta apertada contra o peito, desceu 2 lances de escada que cheiravam a mofo e detergente, e emergiu numa viela que dava para uma rua perpendicular à das Magnólias. Caminhou rápido sem correr, dobrou a esquina, viu uma padaria com luzes acesas e entrou, pediu um café que não bebeu, ficou de pé perto do balcão até um táxi laranja parar no sinal. Só quando estava no táxi e a pasta no colo, a cidade passando pela janela, é que ela percebeu que estava com as mãos trêmulas. Ela olhou para a pasta, pequena, de plástico transparente com zíper. Dentro havia algumas folhas dobradas e uma foto de tamanho 3x4 que havia escapado do elástico e ficado solta contra o plástico. Uma mulher jovem, 20 e poucos anos. Cabelos escuros, olhos escuros, sorrindo para alguém fora do quadro com um sorriso que Beatriz havia visto no próprio espelho a vida inteira e sempre atribuído ao pai. No verso da foto, escrito a lápis, quase apagado, * Vera, 1996. Um ano antes de tudo, *. Beatriz ficou olhando para aquela foto durante todo o trajeto de volta para São Paulo, e quando o táxi parou na frente do seu prédio, ela percebeu que havia tomado uma decisão sem ter consciência do momento exato em que a tomou. Ela não ia para casa, ia para o escritório da doutora Camila. Havia uma coisa que ela precisava resolver antes de enfrentar Rafael, e ela não ia conseguir resolvê-la com ele olhando para ela naquele apartamento onde cada objeto, cada parede, cada silêncio, estava de alguma forma infectado agora pela pergunta que ela não conseguia parar de fazer. * Você sabia desde o começo? * A doutora Camila não estava mais no escritório quando Beatriz chegou, mas havia uma sócia de plantão que a deixou entrar e ligou para Camila no celular. Camila chegou em 20 minutos, de jaqueta sobre pijama e cabelos presos de qualquer jeito, e não fez nenhum comentário sobre o horário ou sobre o fato de Beatriz estar claramente no limite de alguma coisa. Ela abriu a pasta em cima da mesa. As folhas dobradas eram 6 páginas de um relatório datilografado em papel timbrado de uma empresa chamada Investigações Prudente e Associados, datado de outubro de 2019, 4 meses antes do adendo contratual e 5 meses antes do casamento. O campo de solicitante dizia, * Rafael A. Monteiro, Grupo Monteiro Participações, *. O objeto da investigação era Beatriz Alves Carvalho, 30 anos de idade, arquiteta, São Paulo. Filha de Henrique Carvalho e de mãe descrita como falecida entre aspas, que Beatriz só notou agora. O relatório cobria sua história profissional, financeira, social. Era minucioso da forma que dói, a espécie de documento que lembra que qualquer pessoa pode ser reduzida a um conjunto de dados se alguém estiver disposto a pagar. Mas o que fez Beatriz parar foi a seção de número 4, título, * Origem familiar. Inconsistências no registro, *. A seção descrevia em linguagem seca e profissional,
Que o registro de óbito da mãe de Beatriz havia sido emitido por um cartório do interior de Minas Gerais, mas não tinha correspondência com nenhum registro hospitalar ou funerário da região. Que o nome da mãe, Vera Alves Carvalho, ainda constava ativo em um CPF usado esporadicamente até 2019. E que havia indícios de que a genitora da investigada pode estar viva e em contato com elementos que têm histórico de litígios com o Grupo Monteiro. Rafael havia encomendado esse relatório. Rafael havia sabido, antes de se casar com ela, que a mãe de Beatriz provavelmente estava viva, que havia uma conexão entre a família dela e o Grupo Monteiro, que havia documentos em algum lugar que podiam ser problemáticos, e havia se casado com ela assim mesmo. Camila leu o relatório em silêncio. Depois ficou um longo momento com as mãos espalmadas na mesa antes de falar. Isso muda a natureza do adendo contratual, ela disse. Se ele tinha conhecimento prévio da sua origem e de potenciais disputas envolvendo sua família, e usou esse conhecimento para incluir cláusulas que te protegem menos em caso de dissolução, isso pode configurar má-fé contratual. Pode ser usado para contestar o adendo? Pode. Com esse relatório como evidência, sim. Camila pausou. Mas Beatriz, para usar esse relatório oficialmente, você precisaria apresentá-lo num processo. O que significa que o conteúdo se tornaria público. O que significa que a ligação entre sua família e o Grupo Monteiro também se tornaria pública. E os documentos originais do processo de 1997. Os que estão no envelope que ainda tenho em casa. Se forem o que você está descrevendo, são a peça principal. O relatório é corroboração. Os documentos originais são a substância. Camila inclinou para frente. Você consegue acessar o envelope sem que Rafael perceba? Ele está debaixo do colchão. Rafael sabe que está lá, mas não tentou tirar à força. Então ainda é seu. Beatriz levantou e caminhou até a janela. Lá fora São Paulo pulsava com as suas luzes de sempre, indiferente, barulhenta, enorme. Ela ficou olhando para a cidade e tentou organizar o que havia se tornado a sua vida nos últimos 4 dias. Havia um casamento. Havia um homem que ela havia amado com a espécie de amor que se constrói devagar, dia a dia, no ritmo de cafés da manhã e discussões sobre onde passar o Réveillon e brigas pequenas e reconciliações menores. Havia um contrato que ela havia assinado sem ler. Havia uma mãe que não estava morta. Havia um relatório com o nome do marido no campo de solicitante. E havia ainda a questão que ela não conseguia responder. Rafael havia se casado com ela para mantê-la perto, para ter controle sobre o que ela poderia descobrir. Ou havia algo mais complicado que isso, algum percurso de 4 anos que havia começado num cálculo e terminado em outra coisa? Ela não tinha como saber sem perguntar. E não podia perguntar antes de ter os documentos em mãos. Eu vou pegar o envelope, ela disse para Camila. Amanhã de manhã, quando o Rafael for trabalhar. Eu trago aqui. Eu vou preparar uma estrutura para análise. Beatriz foi para casa. Rafael estava acordado quando ela chegou, sentado no sofá com o notebook aberto e um copo de água na mesinha. Ele a olhou quando ela entrou, e havia algo no rosto dele que ela havia começado a aprender a ler nos últimos dias. A fratura fina abaixo do controle, o lugar onde a compostura começa a ceder. Você foi aonde? Ele perguntou. Trabalho. Eu te disse que tinha uma apresentação atrasada. Você disse isso na terça. Hoje é quinta. Surgiu outra coisa. Ela passou por ele em direção ao quarto. Boa noite, Rafael. Beatriz. Ele fechou o notebook. Isso não pode continuar assim. Alguma coisa mudou essa semana e eu preciso que a gente converse. Ela parou na entrada do quarto e ficou de costas para ele por um momento. Depois se virou. Você me ama? Ela perguntou. Ele piscou. A pergunta havia chegado de um ângulo que ele não esperava. Claro que sim. Você me amou desde o começo? Desde antes de nos casarmos? Uma pausa pequena, imperceptível para quem não soubesse onde procurar. O que você está perguntando? Estou perguntando se você se aproximou de mim por algum outro motivo além de querer estar comigo. O silêncio que se instalou durou talvez 8 segundos. Para Beatriz, foram 8 segundos suficientes para entender tudo o que precisava entender antes da conversa que viria depois. Boa noite, ela disse de novo, e fechou a porta do quarto.
Na manhã seguinte ela acordou às 6, antes do alarme. Às 7h15 Rafael saiu. Às 7h20 ela estava ajoelhada ao lado da cama, o envelope pardo nas mãos. Ela o abriu ali mesmo, no chão do quarto, com a luz da manhã entrando pela fresta das persianas. Havia 12 páginas. 3 eram cópias de documentos do processo de 1997, com anotações à margem na letra inclinada que Beatriz já havia aprendido a reconhecer como de Mariana. 4 eram cópias de uma correspondência entre o advogado do Grupo Monteiro e um servidor do cartório, datadas de 1997 e 1998, discutindo regularização de transferência, num código que era transparente demais para quem soubesse o que procurar. 2 eram declarações assinadas por testemunhas do processo original, com firma reconhecida, afirmando que documentos haviam sido substituídos. E as 3 últimas páginas eram a parte que fez Beatriz sentar no chão e ficar parada por um bom tempo. Era o termo que Vera havia assinado em 1997, o acordo forçado. Com a assinatura dela, com o reconhecimento de firma, com o carimbo do mesmo cartório que havia regularizado a transferência do terreno. E no campo de parte contratante do lado do Grupo Monteiro, o nome não era o do avô de Rafael, era Silvana Monteiro. Silvana havia sido a arquiteta, não uma peça na engrenagem, a engrenagem. Beatriz fotografou cada página com o celular, guardou as fotos em 2 aplicativos de nuvem diferentes com senhas que só ela sabia, e então colocou os originais de volta no envelope. Chegou ao escritório da doutora Camila às 9 da manhã com o envelope debaixo do braço e o celular com as fotos como backup. Camila já havia chegado. Havia mais uma pessoa na sala, um homem de uns 50 anos que ela apresentou como Dr. Fábio Noronha, especialista em direito empresarial e litígios societários. Eu liguei para ele depois da nossa conversa de ontem, Camila disse. Espero que você não se importe. Beatriz olhou para Noronha, que a olhou de volta com a expressão séria de alguém que havia lido muitas histórias assim e não havia ficado imune a nenhuma. Não me importo. Eles passaram 3 horas com os documentos. Noronha verificou os registros cartoriais online enquanto Camila analisava o termo forçado. Beatriz ficou sentada respondendo perguntas e bebendo o 3º café da manhã quando o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Asterisco, consegui sair. Estou bem. Mas precisamos fechar isso logo. Eles vão tentar me encontrar de novo. Existe um processo legal que pode ser iniciado com esses documentos, mas que precisa da sua assinatura na qualidade de parte lesada indireta. Você precisaria confirmar sua identidade e sua relação com Vera. O advogado que está com você pode explicar o mecanismo. Mas Beatriz, quando você assinar, o relatório de investigação que o seu marido encomendou vai ser automaticamente anexado ao processo como documento corroborante. Você precisa estar preparada para isso. Asterisco. Beatriz baixou o celular e olhou para Noronha. Me explica o mecanismo de processo que exige minha assinatura como parte lesada indireta. Ele explicou. Era exatamente como Mariana havia descrito. Para iniciar o processo de nulidade da transferência de 1997, alguém precisava se identificar como parte com interesse legítimo. Beatriz era a pessoa mais direta, filha de um dos lesados originais. Mas para confirmar esse interesse no sistema, a peça legal puxava automaticamente todos os documentos associados ao seu CPF em processos judiciais pendentes ou arquivados, incluindo o adendo contratual do casamento, incluindo, se fosse apresentado como evidência de má-fé, o relatório de investigação de Rafael. Se eu assinar, Beatriz disse lentamente, Rafael fica exposto. A má-fé contratual possivelmente sim, Noronha disse. Não necessariamente a crime. Mas fica exposto. E se eu não assinar, o processo não pode ser iniciado, não com a mesma força legal. Mariana poderia tentar por outra via, mas seria mais lento e mais frágil. Beatriz olhou para os documentos na mesa. Para a foto de Vera que ela havia colocado em cima da pilha, porque não conseguia deixar dentro da pasta. Para a assinatura de Silvana no termo de 1997. Ela assinou. O mecanismo legal foi acionado. Noronha começou a registrar o processo.
E o sistema, como prometido, puxou o relatório de investigação de Rafael e o adicionou ao processo como documento corroborante anexo. Beatriz saiu do escritório às 2 da tarde. Ficou parada na calçada com o sol de julho batendo forte e pensou que era engraçado como o mundo continuava no mesmo ritmo enquanto alguma coisa dentro dela estava reorganizando completamente a estrutura. O celular vibrou. Rafael. Ela não atendeu. 2 minutos depois, outro número. Desconhecido. Ela atendeu porque havia aprendido nos últimos dias que números desconhecidos às vezes tinham coisas importantes. Era a secretária de Silvana Monteiro. A senhora Silvana solicita sua presença amanhã às 10 da manhã no escritório central do Grupo Monteiro, para uma conversa particular. Beatriz olhou para o céu de São Paulo. Confirma a presença, ela disse. Estarei lá. Ela desligou. Depois mandou uma mensagem para Camila em Noronha. * Silvana quer me ver amanhã. Ela sabe que o processo foi aberto. Precisamos estar prontos. * E então ficou parada mais um momento na calçada antes de mandar uma última mensagem, desta vez para Rafael. * Precisamos conversar. Esta noite. * Na noite de quinta-feira, Rafael chegou em casa às 8. Beatriz estava sentada à mesa da cozinha com 2 xícaras de café, uma na frente dela, uma no lugar dele. Ela havia feito de propósito, não como gesto de gentileza, mas porque queria que as mãos tivessem algo para fazer e porque queria que ele visse que ela havia esperado com intenção, não por acaso. Ele entrou, viu as xícaras, e ficou parado por um momento perto da porta com a expressão de alguém que estava avaliando a temperatura de uma sala antes de decidir se entrava ou não. Ele entrou. Sentou. Você me mandou mensagem, ele disse. Mandei. Beatriz. O nome dela na voz dele soava diferente agora, ela percebeu. Não diferente no tom ou na inflexão, mas diferente no que produzia nela, que era um tipo de tristeza quieta que havia substituído o calor de 4 anos. Eu sei que você foi ao apartamento de Mariana. Ela não respondeu. Eu sei que você foi a um escritório de advocacia. 2 dias consecutivos. Ele envolveu a xícara com as mãos sem beber. Eu sei que algum processo foi aberto hoje porque o advogado do grupo me ligou às 3 da tarde. Então você sabe mais do que eu pensei que você soubesse. Eu sei que você encontrou o relatório. Um silêncio curto e preciso. Você sabia quem eu era, Beatriz disse. Não era uma acusação. Era uma sentença simples, declarativa, com o peso de 4 anos apoiado em cada sílaba, antes de se aproximar de mim. Você tinha um relatório. Você sabia da minha mãe, sabia da ligação com o processo de 1997, sabia que eu era filha de uma família que a sua havia prejudicado. Rafael ficou olhando para a xícara. Não para ela. E mesmo assim você se casou comigo, ela continuou. Eu fico tentando entender por quê. Se foi para me manter por perto. Se foi para controlar o que eu poderia descobrir. Se foi por algum cálculo que eu não consigo ver. Não foi nenhuma dessas coisas. Então me diz o que foi. Ele levantou os olhos. E pela primeira vez em 4 anos de casamento, Beatriz viu o rosto de Rafael sem a camada de controle que havia sempre imaginado ser parte da estrutura dele, como osso. O que estava embaixo era mais complicado e mais vulnerável e mais difícil de olhar diretamente. Eu soube quem você era depois que já havia me apaixonado por você, ele disse. Minha mãe encomendou o relatório sem me dizer. Quando eu recebi, já tinha 3 meses que a gente namorava. E havia coisas no relatório que me fizeram entender o que a minha mãe havia feito em 1997. O que o meu avô havia autorizado. O que a minha família era capaz de fazer. Uma pausa. Eu deveria ter te contado naquele momento. Eu não contei porque tinha medo de te perder antes de saber se havia uma forma de consertar. Uma forma de consertar sem me dizer que havia algo para consertar. Eu sei como isso soa. Bom, a voz de Beatriz ficou baixa não por raiva, mas porque era assim que ela ficava quando estava com muito cuidado em cada palavra. Você sabe como soa. Isso é um começo. Ela se levantou e levou as xícaras para a pia. Rafael ficou sentado. Amanhã eu vou ao escritório da sua mãe, ela disse de costas para ele, enxaguando as xícaras. Ela me chamou. Eu vou. Beatriz. Eu já avisou Camila e Noronha. Eu não vou sozinha no sentido legal, mesmo que vá sozinha no sentido físico.
Ela desligou a torneira. Você não precisa fazer nada. Não vou te pedir para fazer nada. E se eu quiser fazer alguma coisa? Ela ficou parada de costas para ele por um momento. Depois foi para o quarto. O escritório central do Grupo Monteiro ficava num edifício de vidro e concreto na Faria Lima, 14º andar, com vista para a cidade que fazia as pessoas sentirem que estavam acima de alguma coisa. Beatriz chegou às 10:05 de sexta-feira de manhã, de blazer escuro e o cabelo preso, com o celular na bolsa conectado a uma chamada ativa com a doutora Camila, que estava ouvindo tudo do escritório dela a 4 quilômetros dali. Noronha havia enviado ao Conselho de Administração do Grupo Monteiro, às 8:30 da manhã, uma notificação formal sobre a abertura do processo, com cópia para o departamento jurídico e para os membros não executivos do Conselho. Silvana já sabia. A secretária a fez esperar por exatamente 7 minutos, nenhum a mais nenhum a menos, o tipo de espera calculada para comunicar hierarquia sem ser rude o suficiente para ser questionada. Depois a conduziu para uma sala de reuniões com janelas do chão ao teto e uma mesa comprida que Beatriz reconheceu como intencionalmente intimidadora. Silvana estava de pé quando ela entrou. Não sentada como da vez anterior no apartamento, não à vontade. De pé, o que era diferente. Silvana em modo defensivo ainda parecia Silvana em modo ofensivo, mas havia uma rigidez nos ombros que Beatriz não havia visto antes. Beatriz, o asterisco querida asterisco havia desaparecido. Sente-se. Vou ficar em pé, obrigada. Uma sobrancelha. Depois Silvana foi até a cabeceira da mesa e colocou as mãos espalmadas na superfície. Era um gesto de posse. Eu sou dona deste espaço, deste móvel, deste andar, desta conversa. Você cometeu um erro grave ao abrir esse processo, Silvana disse. Não por motivos pessoais. Por motivos práticos. Você é casada com Rafael. Qualquer coisa que afete o Grupo Monteiro afeta Rafael. Qualquer coisa que afete Rafael afeta você. A matemática aqui é simples. A matemática aqui é que documentos de 1997 comprovam que você forçou uma mulher a abandonar a própria filha para encobrir uma fraude em processo de transferência de terras, Beatriz disse. Sua voz estava calma da mesma forma que a voz de Mariana havia sido calma na porta do apartamento. O tipo de calma que é fruto de muito tempo carregando alguma coisa pesada sem deixar cair. A matemática aqui é que a assinatura naquele termo é sua, não do seu sogro, não de advogado, não de subordinado. Sua. Silvana não piscou. Isso é uma narrativa construída por uma mulher com histórico de instabilidade e interesse financeiro. Essa narrativa tem documentos com firma reconhecida, testemunhas identificadas e correspondência entre o advogado do grupo e um servidor cartorário que o doutor Noronha já encaminhou para a corregedoria. Beatriz deu um passo em direção à mesa. E eu, Silvana, eu tenho interesse legal como parte lesada indireta. Eu não sou Mariana, que você pode chamar de instável. Sou a Arquá. Eu sou a Nora. Sou a mulher que o seu filho escolheu casar. E escolheu pelos motivos que ele vai ter que explicar para mim separadamente, sabendo exatamente quem eu era. Algo se moveu no rosto de Silvana. Não foi arrependimento. Não foi medo exatamente. Foi o rearranjo rápido de alguém que estava avaliando qual peça sacrificar para salvar o jogo. Se você continuar com isso, Silvana disse, eu aciono a cláusula do adendo contratual. Dissolução por motivo de ordem familiar. Rafael fica ao lado da família como sempre ficou, e você sai desse casamento com o que entrou. Ali estava. O golpe que Silvana havia guardado para o momento certo. E era um golpe válido, Beatriz sabia disso. Camila havia avisado na noite anterior que a cláusula, mesmo contestável, levaria tempo para ser derrubada. Meses, possivelmente um ano. Durante esse tempo, a posição de Beatriz seria complicada. Pode fazer isso, Beatriz disse. Mas antes de decidir se faz, há uma coisa que você precisa saber. Ela abriu a bolsa e colocou na mesa uma única folha, a impressão de uma notificação com o logotipo do Conselho de Administração do Grupo Monteiro. Os membros não executivos do Conselho receberam os documentos às 8:30 de hoje. Não são meus aliados, não são advogados ativistas, são os senhores que administram os fundos de pensão e os acionistas institucionais do grupo.
Eles têm uma reunião de emergência marcada para esta tarde. Ela pausou. Você pode acionar a cláusula contra mim. Mas você não consegue desfazer o que já chegou nas mãos do conselho. O silêncio que se instalou na sala de reuniões tinha a qualidade de um espaço do qual o ar estava sendo retirado lentamente. Silvana ficou olhando para a folha na mesa. Depois olhou para Beatriz. E pela primeira vez em 4 anos, Beatriz viu nos olhos da sogra algo que ela nunca havia esperado encontrar: a consciência de que havia perdido. Você vai destruir a família do seu próprio marido, Silvana disse. Mais baixo. A arma havia mudado de bala. Não, Beatriz respondeu. Eu estou exigindo que a família do meu marido responda pelo que fez a família da minha mãe. São coisas diferentes. Ela pegou a folha, colocou de volta na bolsa e foi até a porta. Parou com a mão no trinco, porque havia uma última coisa, e ela havia decidido dizer com a porta aberta. A minha mãe assinou um documento abrindo mão de mim quando eu tinha 3 anos. Ela não assinou porque queria. Assinou porque você a colocou num lugar onde não havia saída. Ela se virou o suficiente para que Silvana pudesse ver o rosto dela, mas não completamente, porque aquela conversa não merecia o rosto dela inteiro. Eu passei 29 anos achando que estava morta. Nenhum resultado de nenhum processo vai devolver esse tempo, mas pelo menos vai colocar o nome certo no lugar certo na história. Ela saiu. No corredor, com a porta fechada atrás dela e a chamada de Camila ainda ativa no ouvido, ela ouviu a voz da advogada. Eu ouvi tudo. Você está bem? Estou, ela disse. E era verdade de uma forma que surpreendia por ser tão simples. Ela não acionou a cláusula. Não ainda. Se ela acionar, a gente contesta. Com o relatório de Rafael como evidência de má-fé contratual, temos fundamento sólido. Vai demorar, mas a gente ganha. Uma pausa. A reunião do conselho é às 4. Noronha vai estar presente como seu representante. Eu acho que Silvana vai recuar antes disso. Também acho. O que você vai fazer agora? Beatriz estava entrando no elevador. As portas fecharam e por um momento ela ficou sozinha naquele cubo de espelho e aço que descia para a rua. Ela se olhou no reflexo e não reconheceu a própria expressão, que era alguma coisa entre exaustão e uma clareza que ainda não tinha nome. Vou ver minha mãe, ela disse. Vera Alves estava num apartamento de 2 quartos em Santo André, que Mariana havia encontrado para ela quando o estado de saúde havia ficado estável o suficiente para que ela não precisasse de cuidados hospitalares constantes. Era um apartamento de mulher que havia aprendido a viver com pouco e havia transformado esse pouco em alguma coisa cuidado. Plantas na janela, uma colcha de crochê no sofá, cheiro de alecrim vindo da cozinha. Mariana abriu a porta. Havia uma faixa de curativo no pulso direito, substituindo os hematomas do corredor, e ela parecia ter dormido, o que era bom. Ela está te esperando, Mariana disse. Vera estava sentada numa poltrona perto da janela, coberta pela colcha apesar do sol de julho que entrava pela vidraça. Ela havia perdido peso para a doença que estava combatendo há 2 anos e havia ganhado nessa perda uma leveza nos ossos que a fazia parecer ao mesmo tempo mais frágil e mais essencial, como uma coisa que foi destilada até restar só o que importa. Os olhos dela eram idênticos aos da foto de 3x4. Beatriz, ela disse. A palavra caiu no apartamento de Santo André com o peso de tudo que havia sido carregado durante 29 anos e que estava sendo pousado agora, finalmente, no lugar onde pertencia. Beatriz atravessou a sala e se sentou na beirada da poltrona e ficou olhando para aquela mulher que havia assinado um papel em 1997 para salvá-la e havia passado quase 3 décadas tentando desfazer essa assinatura. Havia muitas coisas a dizer. Havia raiva, que era legítima e que haveria tempo de examinar. Havia perguntas que poderiam encher um ano de conversas. Havia uma lacuna de 29 anos que nenhuma conversa, por mais longa, iria preencher completamente. Mas antes de tudo isso havia aquele momento, e Beatriz decidiu, por uma vez, não administrá-lo. Ela pegou a mão de Vera. Vera fechou os dedos ao redor dos dela. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas contou. A reunião do Conselho de Administração do Grupo Monteiro aconteceu às 4 da tarde. Às 6h30, Noronha mandou uma mensagem para Beatriz. *Silvana apresentou carta de renúncia ao cargo executivo. Conselho aceitou.
Processo externo de auditoria nos documentos de 1997 foi aberto pela própria empresa como medida de transparência. Advogados deles vão entrar em contato amanhã para conversar sobre reparação. Asterisco. Beatriz leu a mensagem sentada na cozinha de Vera com uma xícara de chá que Mariana havia feito e que cheirava a erva doce. Ela passou o celular para Vera sem comentário. Vera leu, devolveu e não disse nada por um momento. Não é o que eu queria quando eu era jovem, Vera disse finalmente. Quando eu era jovem eu queria dramaturgia. Queria que ela perdesse tudo publicamente. O canto da boca dela levantou levemente. Agora eu quero só que o nome certo fique no lugar certo. Como você disse pra ela? Você ouviu? Mariana me contou. Beatriz olhou pela janela da cozinha de Vera para a rua de Santo André lá fora, que era uma rua comum com uma banca de jornal e uma farmácia e um cachorro dormindo na calçada, completamente indiferente à quantidade de história que havia sido resolvida no apartamento acima. O celular vibrou. Rafael. Ela olhou para o nome na tela por um momento. Depois pegou a xícara de chá. Posso ficar mais um pouco? Ela perguntou para Vera. Você pode ficar quanto quiser, Vera disse. Eram quase 10 da noite quando Beatriz saiu do apartamento de Vera. Mariana tinha ido buscar remédios e voltado. Tinham comido juntas. Vera havia dormido no sofá 1 hora e acordado com mais cor no rosto. E as três haviam ficado sentadas na pequena sala com as luzes baixas num silêncio que, ao contrário do silêncio do apartamento da Faria Lima, tinha substância boa. Beatriz estava esperando o Uber na calçada quando ouviu passos. Rafael estava encostado no carro, um pouco mais abaixo na calçada, de jaqueta e com as mãos nos bolsos. Ele não havia ligado. Não havia mandado mensagem avisando que estava lá. Havia simplesmente ido. Ela o olhou. Ele a olhou. Como você sabia onde eu estava? Ela perguntou. Não sabia. Ele se desprendeu do carro e caminhou até ela devagar, não invasivo, com a consciência de alguém que sabe que o espaço entre eles não lhe pertence mais automaticamente. Eu fui primeiro ao apartamento de Mariana. A vizinha disse que ela havia saído cedo. Eu fiquei tentando pensar onde você estaria. Uma pausa. E então parei de tentar pensar e comecei a pensar no que eu sabia sobre você. E você vai para perto das pessoas quando está processando alguma coisa grande. Não para longe. E você conhece uma pessoa que eu ia querer perto hoje. Eu sei o que os documentos dizem sobre a sua mãe. Sobre onde ela mora. Beatriz ficou olhando para ele. A rua estava quieta, um carro passando de vez em quando, o cachorro da banca de jornal havia trocado de calçada. O ar de julho tinha a qualidade específica de São Paulo no inverno, seco e ligeiramente elétrico. Ela está bem? Rafael perguntou. Uma pergunta estranha, mas não uma pergunta desonesta. Relativamente, Beatriz disse. Ela está lutando contra um câncer há 2 anos, mas está estável. Uma pausa. Ela é menor do que eu imaginava. A minha vida inteira eu imaginei ela de um jeito. Ela é menor e mais quieta e tem os meus olhos. Rafael ficou parado ouvindo. Não disse nada, o que era a coisa certa a não dizer. Silvana renunciou. Beatriz disse. Eu sei. O conselho me ligou. Como você ficou sabendo da reunião? Noronha me mandou a notificação junto com os outros membros da família. Eu sou acionista. Ele respirou fundo. Eu me abstive de votar em qualquer coisa. Você podia ter votado contra o processo de auditoria. Podia. Os olhos dele encontraram os dela. Não ia fazer isso. Beatriz ficou olhando para ele por um longo momento. Depois olhou para a rua, para o cachorro que havia voltado para a mesma calçada, para o Uber que estava a 3 minutos segundo o aplicativo. Você deveria ter me contado quando recebeu o relatório, ela disse. 3 meses de namoro não é muito, mas era o suficiente para ser honesto. Você me tirou a possibilidade de escolher com informação completa. Eu sei. Eu não sei ainda o que faço com isso. Eu sei disso também. A voz dele não estava pedindo nada. Era uma das poucas vezes em 4 anos que ela ouvia Rafael falar sem nenhuma camada de estratégia. Eu não vim aqui para te convencer de nada. Vim porque eu queria estar perto de onde você estava. Mesmo que do lado de fora. O Uber dobrou a esquina. Beatriz o viu chegar e ficou parada na calçada sem se mover. Você me amou? Ela perguntou.
A mesma pergunta da cozinha, mas diferente agora porque ela tinha mais contexto e menos fúria, e queria uma resposta real. Rafael ficou olhando para ela por um momento antes de responder. Eu me apaixonei por você no almoço de trabalho onde você passou 40 minutos discutindo com o arquiteto de uma construtora sobre recuo de calçada e você estava completamente certa e completamente furiosa e você não abriu mão um centímetro. Antes de saber o seu nome inteiro, antes de qualquer relatório. E quando o relatório chegou, ele fez uma pausa curta. Eu precisei escolher entre te contar e perder você, ou não contar e tentar encontrar um jeito de consertar o que a minha família havia feito sem te colocar no meio antes de estar seguro. Outra pausa. Escolhi errado. Eu sei que escolhi errado. O Uber parou na frente deles. Beatriz ficou parada. O motorista está esperando, Rafael disse. Eu sei, mas ela não se moveu. Rafael. O apartamento da Mariana. Você foi lá antes de vir aqui. Fui. Você bateu na porta sabendo que provavelmente não ia abrir para você. Bati. Ela ficou olhando para ele mais alguns segundos. Depois olhou para a janela iluminada no terceiro andar do prédio de Vera, onde havia uma sombra que podia ser Mariana verificando se tudo estava bem lá embaixo. Me dá um tempo, ela disse finalmente. Não estou dizendo que acabou. Estou dizendo que preciso de espaço para entender o que a gente tem e o que a gente pode reconstruir com honestidade real. Não a versão administrada. Quanto tempo? Não sei. Não é uma resposta que eu tenho agora. Ele acenou com a cabeça. Não discutiu. Não pediu mais. Beatriz entrou no Uber. O carro arrancou. Ela olhou pelo vidro traseiro e viu Rafael ainda parado na calçada, as mãos nos bolsos, olhando o carro ir embora. E havia nele aquela mistura de coisas que ela havia aprendido a ler nos últimos dias e que era mais real do que qualquer versão anterior. Um homem que havia tomado a decisão errada por uma razão que ela não conseguia desconsiderar completamente. E que estava aprendendo tarde demais, mas ainda assim, que estar perto de alguém não é o mesmo que protegê-lo. 3 semanas depois, os advogados do Grupo Monteiro e a doutora Camila chegaram a um acordo de reparação para os herdeiros dos lesados do processo de 1997. Mariana, como representante legal de Vera enquanto a saúde desta não permitia acompanhamento direto, assinou os documentos numa sala de reuniões em São Paulo com uma caneta que a secretária ofereceu e que ela devolveu sem cerimônia ao terminar. Vera ficou sabendo pelo celular, num áudio de Mariana de 42 segundos. Beatriz estava sentada ao lado dela no apartamento de Santo André quando o áudio chegou, e ouviu as 42 segundos em silêncio. E então ouviu Vera respirar fundo ao expelir devagar, como quem põe uma coisa pesada no chão depois de uma caminhada longa. Beatriz ficou com ela até tarde naquela noite. Elas assistiram a um programa de culinária que Vera gostava e que Beatriz nunca havia assistido, e comeram biscoito de polvilho que Mariana havia trazido de uma padaria em Santo André que, segundo ela, fazia o melhor biscoito de polvilho do ABC. Era um programa de culinária comum. O biscoito era muito bom. Quando Beatriz saiu, Vera a abraçou na porta com os braços que ainda tinham força suficiente para apertar de verdade, e disse no ouvido dela uma palavra só, o apelido. *B*. Beatriz desceu as escadas com aquela palavra nos ouvidos e saiu na rua de Santo André, e ficou parada na calçada por um momento com o ar frio de agosto batendo no rosto. O casamento dela com Rafael estava num lugar que ela ainda não conseguia nomear, algum ponto entre a ruptura e a reconstrução que precisava de tempo e de conversas difíceis e de uma honestidade que os dois ainda estavam aprendendo a praticar. Havia muita coisa para resolver. Havia perguntas que ainda não tinham resposta e feridas que ainda não tinham cicatriz. Mas havia também o apartamento de Vera com as plantas na janela e o cheiro de alecrim. Havia Mariana e o coque se desfazendo e os hematomas que haviam cicatrizado e os olhos que não desviavam. Havia documentos com o nome certo no lugar certo. Havia uma porta que ela havia aberto, 4 semanas atrás, numa noite de julho, com a mão de Rafael no trinco e a voz de uma desconhecida do outro lado. Beatriz chamou o Uber, colocou o endereço de casa, e enquanto esperava ficou olhando para a janela iluminada no terceiro andar onde Vera provavelmente já havia voltado para a poltrona e a colcha de crochê. O carro chegou. Ela entrou.
E enquanto São Paulo passava pela janela, ela pensou que havia coisas que uma certa definição de proteção havia tentado manter fechadas para sempre, e que as melhores coisas da vida, as mais complicadas e as mais reais, estavam do outro lado das portas que a gente escolhe abrir.